Muito bem, sejam todos bem-vindos, professor Dias na área para mais uma aula de física no tópico ondulatória. E a nossa aula de hoje, ondas conceito, a aula parte 1. Vamos agora então para a nossa aula. Vamos então iniciar nosso primeiro tópico, conceito de onda. Ah, professor, o que é onda, pessoal? Vamos ver então? Então, onda é uma perturbação ou uma agitação que se propaga no meio onde foi gerada. Ah, então vamos observar aqui, pessoal. Exemplo, um movimento de uma corda. Então, quando nós pegamos uma corda, pessoal, e perturbamos através dessa agitação do movimento da mão, que nós chamamos de pulso, tá legal? Através desse pulso, nós vamos ter a propagação da onda. Então, pessoal, nós temos a mão, que é a fonte que origina a perturbação, a agitação, e nós temos aqui a corda, que é o meio em que esta onda, através da perturbação, irá se propagar. Tá legal? Então, está aí o conceito de onda. É uma perturbação que se propaga no meio onde foi gerada. Agora, vamos para um importante detalhe em relação à onda, pessoal. Então, a onda, ela transporta, na sua propagação, energia e transfere impulso, mas não transporta matéria. Ah, pessoal, então aqui está uma grande observação, que a onda, na sua propagação em um meio, transporta apenas energia e não matéria. Vamos aqui observar no exemplo. Então, nós temos aqui o mesmo exemplo anterior da utilização da corda, pessoal. E aí, o que nós temos como observação? Este ponto aqui, a onda está passando, se propagando aqui através dessa perturbação do agito da mão. E você observa que após a onda ter se propagado, o ponto continua no mesmo lugar, pessoal, ou seja, esse pedaço aqui da corda não se deslocou, não. Então, apenas aqui o que está se deslocando é energia, pessoal. Tá legal? Então, está aí um grande detalhe em relação à onda. Ela não transporta matéria, apenas energia. Então, pessoal, nós temos aqui outros exemplos em relação à propagação de uma onda com transporte de energia. Nós temos aqui as ondas na água. Então, observe aqui que houve uma perturbação na água e aqui está ocorrendo um transporte de energia através dessa perturbação. Tá bom, pessoal? Da agitação que ocorreu na água. O segundo exemplo é quando nós pegamos uma mola e também a perturbamos. E aí, ao transporte de energia, você observe a vibração aqui da onda com o transporte de energia. Tá legal? E o nosso terceiro exemplo são as ondas sonoras, que aqui também ocorre, pessoal, com transporte de energia. Tá certo, pessoal? Então, nós temos aqui 3 exemplos aqui comuns. Tá legal? Mas vamos agora para uma grande observação em relação a ondas do mar. Vamos agora para um outro ponto importante em relação às ondas. Então, nós temos aqui, ó, a onda que transporta matéria não é considerada mais onda para a física. Mas, professor, tem alguma onda que transporta matéria? Sim, pessoal. Nós chamamos no cotidiano de onda. Tá legal? Mas não é uma onda fisicamente. Quais são essas ondas? São as ondas dos surfistas. Ah, professor. Pessoal, esta onda que está levando o surfista, ela não é mais considerada uma onda fisicamente, porque a onda apenas transporta energia. Esta onda já está quebrada. Ah, a onda, pessoal, do mar, ela se quebra em virtude, pessoal, da profundidade, que ao chegar próximo aqui à praia, essa profundidade aqui vai diminuindo. Tá legal, pessoal? Então, quando ela vai chegando próximo à beira, essa profundidade vai diminuindo, até que a onda se quebra e, por inércia, continua o seu movimento. Mas atenção, esta onda quebrada não é mais considerada uma onda para a física, porque transporta matéria. Tá legal, pessoal? Então, observe esse grande detalhe em relação à onda
que é chamada popularmente no cotidiano de onda, quando ela estiver quebrada, ela não é mais onda. Ah, professor, agora, se a onda do mar estiver ainda a uma distância ali da praia, apenas com a sua ondulação, sem transporte de matéria, ela é considerada uma onda. Tá bom, pessoal? Então, ela só não é considerada onda quando ela é quebrada. Está aí um grande detalhe em relação a ondas do mar. Vamos agora para o terceiro tópico, modelo corpuscular e ondulatório da luz. Ah, professor, como assim? Olha, então nós temos aqui a seguinte observação. A luz, ela se comporta tanto como onda, mas também como partícula. É a dualidade da luz. Ah, então está aí uma grande observação em relação à luz. Para começar, vamos falar do processo histórico para chegar na questão dessa dualidade, tá bom? Então vamos iniciar aqui no século XVII com Isaac Newton, exatamente ele, o autor das leis do movimento, tinha como modelo o modelo corpuscular da luz. Que seria isso, professor? Isaac Newton acreditava que a luz era formada por corpúsculos, partículas. Ah, e os fenômenos ópticos eram explicados através dessa teoria, desse modelo. Tá bom, pessoal? Mas no mesmo período, nós temos o Christian Huygens com o modelo ondulatório da luz. Pessoal, como Isaac Newton era uma autoridade científica nesse período, o seu modelo, pessoal, prevaleceu em relação ao modelo ondulatório. Apenas no século XIX o modelo ondulatório foi respondido. Vamos ver agora o que aconteceu no século XIX. Então, pessoal, no século XIX, o físico, médico, cientista inglês Thomas Young conseguiu, através do experimento em 1801, a difração e interferência da luz. Como assim, professor? Ele conseguiu comprovar, pessoal, através do experimento da fenda dupla, que a luz também se comporta como onda. Ah, professor! E além também de propor, pessoal, que a onda era uma onda transversal e não longitudinal, como se acreditava os cientistas naquela época. Tá legal, pessoal? Então, um importante detalhe é que o experimento brilhante de Young comprovou que a luz ocorre também um fenômeno ondulatório. Então, pessoal, o que aconteceu nesse período? Se observou que a luz também é onda, pessoal. Então, com a experiência realizada por Young, teve maior repercussão na época, pessoal, em que obteve a interferência da luz. Ah, então considerou que a luz se comporta através também de um fenômeno ondulatório. Tá legal, pessoal? Pessoal, e o próximo físico importante escocês, James Clerk Maxwell, exatamente ele, que na década de 1860, pessoal, ele conseguiu sintetizar em uma só teoria, a teoria eletromagnética de Maxwell. Ah, professor, o que ele conseguiu comprovar, pessoal? Ele conseguiu, com a sua teoria, em 1864, prevê a existência de um novo tipo de onda, as ondas eletromagnéticas. Exatamente, pessoal. E aí, pessoal, ele conseguiu detectar as ondas eletromagnéticas. Tá certo, pessoal? Através da teoria que um campo magnético variável gera um campo elétrico e um campo elétrico variável gera um campo magnético. E assim, pessoal, ele considerou também que a luz é uma onda eletromagnética. Teorias, pessoal, que confirmaram que a luz é onda. Ah, professor, então quer dizer que Isaac Newton estava errado? Não, pessoal, porque agora nós vamos para o século XX e observar uma outra descoberta. Pessoal, no finalzinho do século XIX, em 1887, Henrique Hertz, o físico alemão, pessoal, quando ele observava uma radiação eletromagnética sendo incidente numa superfície metálica, ele observava que os elétrons podem ser arrancados dessa superfície. Esse fenômeno foi descoberto por ele e foi denominado efeito fotoelétrico.
por Henrique Hertz. Tá bom, pessoal? Os elétrons arrancados são chamados de fotoelétrons. Mas tem um grande detalhe, pessoal. O efeito fotoelétrico só foi completamente explicado em 1905, no século XX, por Albert Einstein. Exatamente ele, pessoal. Então, através dessa teoria, comprovou-se, pessoal, que a natureza ondulatória da luz não explicava o efeito fotoelétrico. Apenas os fenômenos de interferência e difração da luz. Tá bom, pessoal? Então, é um importante detalhe que nós consideramos a luz, nesse caso, como uma partícula. Exatamente isso. Tá bom, pessoal? Então, está aí a observação, pessoal. O mesmo fenômeno que a luz é um raio de luz que pode ser difratada, que contorna um obstáculo, que sofre interferência, também pode estar aí também incidir numa superfície de metal, podendo provocar a emissão de fótons elétrons. Mas aí nós consideramos a luz como partícula, tá bom? Então, um detalhe importante é que as duas teorias de que a luz é onda ou partícula, elas se completam, tá bom, pessoal? Cada teoria por si só é correta para determinado fenômeno. Então, tem uma grande observação. E aí nós temos aqui, pessoal, no século XX também, em 1924, o físico Louis Victor de Broglie. Ele é conhecido, pessoal, o físico francês, como Louis de Broglie. Tá legal? Tem um grande detalhe aqui, é que ele fez uma tese de doutorado em teoria quântica e fez uma grande observação. Se a luz apresenta uma teoria de dualidade, ela pode ser partícula-onda, então ele fez uma observação, uma partícula também pode se comportar de forma semelhante. Então, por exemplo, pessoal, um elétron também pode ter os dois comportamentos. E aí, pessoal, em 1927, dois físicos norte-americanos, Clinton e Lester, conseguiram fazer a comprovação da teoria dele. Qual a teoria, professor? Que o elétron difratasse. E aí confirmou a hipótese de Broglie. Pessoal, então, através da sua teoria, ele recebeu, após essa comprovação, o Prêmio Nobel de Física em 1929. Então, seu trabalho estabeleceu a natureza dual da matéria, quer dizer, da partícula, que ela também pode se comportar como onda, e a luz também, como radiação, pode se comportar também ou como onda ou como partícula. Tá legal, pessoal? Então está aí a grande observação em relação à luz. Ela pode se comportar como onda ou partícula. Tá legal? Então está aí o histórico em relação à luz. Vamos agora para os exercícios. Vamos então para a nossa primeira questão, Enem 2017. O debate a respeito da natureza da luz pendurou por séculos, oscilando entre a teoria corpuscular e a teoria ondulatória. No início do século XIX, Thomas Young, com a finalidade de auxiliar a discussão, realizou o experimento apresentando de forma simplificada na figura. Nele, um feixe de luz monocromático passa por dois anteparos com fendas muito pequenas. No primeiro anteparo há uma fenda e no segundo duas fendas. Após passar pelo segundo conjunto de fendas, a luz forma um padrão com franjas claras e escuras. Então, pessoal, está aqui a representação, que a luz vem, ela sofre difração entre essas fendas e ocorre, pessoal, que aparece aqui nesse anteparo franjas claras e franjas escuras, mostrando a interferência que ocorreu da luz, interferências construtivas e interferências destrutivas, tá bom? Então está aí o que o texto está dizendo. Vamos observar agora a continuação para a pergunta. Então nós temos agora aqui a pergunta. Com esse experimento, Young forneceu fortes argumentos para uma interpretação a respeito da natureza da luz, baseada em uma teoria pessoal. Então, a teoria de Young comprovou que a luz também é onda. Então nós já vamos eliminar aqui a letra A letra B. Tá bom, pessoal? Então, ele comprovou que a luz é uma onda. Através do qual tipo de fenômeno ondulatório, pessoal? Através da difração e da interferência. Então, aqui, pessoal, a alternativa correta
letra E. Então está aí, pessoal, um grande detalhe em relação ao histórico sobre a dualidade da luz. Vamos para a próxima questão. Pessoal, vamos então para a nossa segunda questão, Enem 2019, tratado sobre a luz. Vamos aqui ler o texto. Quando se considera a extrema velocidade com que a luz se espalha por todos os lados e que quando vem de diferentes lugares, mesmo totalmente opostos, os raios luminosos se atravessam uns aos outros sem se espalharem. Compreende-se que quando vemos um objeto luminoso, isso não poderia ocorrer pelo transporte de uma matéria que venha do objeto até nós, como uma flecha ou bala atravessa o ar, pois certamente isso repugna bastante a essas duas propriedades da luz, principalmente a última. O texto contesta aqui concepção acerca do comportamento da luz. Pessoal, vamos ver aqui primeiro a alternativa letra E, e ela está, pessoal, uma alternativa correta, mas que não responde o que o texto está dizendo. Tá legal, pessoal? Vamos ver aqui, ó. A ideia defendida pelos gregos de que a luz era produzida pelos olhos. Pessoal, essa afirmativa ela está correta, mas ela não está respondendo o fenômeno aqui do texto. Pessoal, é bem a cara do Enem esse tipo de alternativa. Ela está correta, mas não responde o texto apresentado, o fenômeno do texto. Tá bom, pessoal? Então, a alternativa aqui, letra E, não responde o fenômeno observado. Agora, vamos para a letra D. A crença na velocidade infinita da luz, defendida pela maioria dos filósofos gregos. Pessoal, observe que aqui no texto, que ele inicia assim, ó. Quando se considera a extrema velocidade da luz. Pessoal, aí você pode observar que o aluno vai observar aqui e achar que está falando sobre a crença na velocidade infinita da luz. Mas não, pessoal, não é isso que desenrola no texto. O fenômeno observado aqui ele não está relacionado a esse entendimento, tá bom, pessoal? Em relação ao que os gregos afirmavam, porque em nenhum momento ele defende essa teoria aqui. Em nenhum momento se trata dos gregos que defendiam essa teoria. Tá legal? Agora vamos para a letra A, que também está errada. Olha só. O entendimento de que a luz precisa de um meio de propagação difundido pelos defensores da existência do éter. Pessoal, em nenhum momento fala aqui, no entendimento do texto, que a luz precisa de um meio de propagação. Essa afirmação até está correta, mas não está sendo afirmada aqui no texto. Tá bom, pessoal? Então, observe aqui que nós temos três respostas que estão corretas, mas não está sendo afirmada aqui no texto. Então, o que está aqui como teoria, pessoal? Aqui ele coloca duas teorias. O modelo ondulatório da luz e o modelo corpuscular da luz. Agora, olha que observação interessante aqui. Ó. Ele inicia dizendo em relação ao modelo ondulatório, quando ele diz os raios luminosos. Pessoal, quando a gente fala em raios luminosos, nós estamos tratando a luz como onda. Então, observe aqui, ó, os raios luminosos se atravessam uns aos outros. Quando ele fala se atravessam, está falando da interferência. Tá legal, pessoal? Então, aqui o aluno já poderia achar que era a letra B, que está falando do modelo ondulatório para a luz. Mas observe aqui, pessoal, ó, ele quer a resposta, qual a alternativa que o texto contesta, que ele não está defendendo. Então observe aqui, ó, ele fala bem da teoria ondulatória, ó, que quando os raios luminosos se atravessam uns aos outros sem se espalharem. Compreende-se que quando vemos um objeto luminoso, isso não poderia ocorrer pelo transporte de matéria. Então observe aqui, quando ele fala do transporte de matéria, de um objeto luminoso, ele está falando da teoria corpuscular, que observa aqui, ó, que venha do objeto até nós como uma flecha ou bala atravessa o ar, pois certamente isso repugna bastante essas duas propriedades da luz, principalmente a última. Tá vendo, pessoal? Então aqui ele está repugnando a teoria corpuscular da luz, pessoal. Tá bom, pessoal? Então qual é essa teoria que fala a alternativa letra C? O modelo corpuscular defendido por Newton,
que descreve a luz como um feixe de partículas. Tá legal, pessoal? Então, é essa afirmativa que o texto está contestando. A alternativa letra C. Tá bom, pessoal? Muito cuidado, pessoal, porque aqui tem afirmativas corretas que não responde o texto e aqui tem uma afirmativa que realmente ele está falando, mas que não é o que o texto está contestando. Muito bem, pessoal. Espero que você tenha compreendido esta aula. Te vejo na próxima aula. Um forte abraço.